O reluzente edifício branco do internato Luz das Estrelas erguia-se como um farol de esperança contra o céu azul. Daniela Reis ajustou seu lenço colorido, respirou fundo e cruzou as enormes portas de madeira maciça. Seu coração batia com força. Estaria à altura? Pouco importava agora. Já estava dentro. Senhorita Reis, pontual como um relógio suíço, recebeu-a a diretora Eugênia Vidal, uma mulher de 60 e poucos com o cabelo prateado preso em um coque perfeito. Gosto disso. A pontualidade é respeito. E a música é alma, diretora, respondeu Daniela com um sorriso radiante que iluminou seu rosto moreno. Onde estão meus pequenos músicos? A diretora levantou uma sobrancelha. Aquela jovem de 28 anos, com jeans desbotados e pulseiras coloridas, não era o que esperava. Mas suas recomendações brilhavam como estrelas em um céu claro. Siga-me. E lembre-se, aqui tratamos com crianças especiais. Algumas têm desafios que vão além do físico. Atravessaram corredores impecáveis, salas equipadas com tecnologia de ponta e jardins que pareciam saídos de contos de fadas. O dinheiro fluía pelas veias daquele lugar como sangue rico em ferro. Quem financia tudo isso? Perguntou Daniela, impressionada com tanto luxo para um internato especializado. Perguntas demais para ser seu primeiro dia. A diretora franziu a testa. Digamos que temos um benfeitor importante, muito importante e muito ausente. Entraram em uma sala musical de tirar o fôlego. Instrumentos adaptados, equipamentos de som de última geração, paredes acústicas. E ali, no meio do salão, uma menina solitária em cadeira de rodas olhava pela janela. Belinha, chamou a diretora com voz suave. Apresento sua nova professora de música. A menina não se virou. Seu pequeno corpo permanecia imóvel, exceto pelo leve movimento de seus dedos sobre a manta que cobria suas pernas. Deixo vocês para se conhecerem, murmurou a diretora. Ah, e mais uma coisa. O pai dela é complicado. Se algum dia ele aparecer, o que não é frequente, mantenha a distância profissional. Não faça perguntas, não dê opiniões. Entendido? Quando a porta se fechou, Daniela aproximou-se lentamente da menina. Devia ter uns 8 anos, com uma cabeleira escura descuidada e olhos tão negros quanto poços profundos. Olá, linda, sussurrou Daniela, ajoelhando-se ao lado da cadeira. Me chamo Daniela, mas meus amigos me chamam de Dani. E você e eu vamos ser grandes amigas. Silêncio. A menina continuava com o olhar fixo no horizonte. Sabe, o silêncio também é música, continuou Daniela, enquanto tirava um pequeno pente da bolsa. Mas cada silêncio tem uma canção escondida. Com movimentos suaves, começou a pentear o cabelo embaraçado de Belinha. A menina não protestou, mas também não reagiu. Minha avó sempre dizia que a alma se penteia junto com o cabelo, murmurou Daniela. E quando penteava, cantava. Sem pensar 2 vezes, deixou que uma melodia antiga escapasse de seus lábios. Uma canção de ninar que falava de estrelas, caminhos e encontros predestinados. Sua voz, quente e profunda, começou a preencher o ambiente como água cristalina. Durma, meu céu, sob as estrelas, que elas te vigiam, que elas te protegem, e mesmo que o caminho seja escuro e longo, sempre há luz no final, sempre há um encontro. Os dedos de Belinha crisparam-se ligeiramente sobre a manta. Um tremor quase imperceptível percorreu seu pequeno corpo. Gosta? Perguntou Daniela sem parar de pentear e cantar. Era a canção favorita da minha mãe, e antes da minha avó. Dizem que tem o poder de curar corações partidos. Por um instante, apenas um piscar de olhos, os olhos da menina brilharam com algo parecido com emoção. Ou talvez tenha sido apenas um reflexo da luz do entardecer que entrava pela janela. Daniela continuou cantando, enquanto desembaraçava com delicadeza mecha após mecha. Não notou que a porta havia se aberto silenciosamente. Não viu a alta figura masculina que havia ficado paralisada na entrada, como se tivesse visto um fantasma. Que cabelo bonito você tem, Belinha, sorriu Daniela, trançando agora o cabelo da menina. Brilhante como a noite cheia de estrelas. Sabe que as estrelas também cantam, só que nós não podemos escutá-las,
Ou talvez apenas os corações especiais possam. Um suspiro abafado ressoou da porta. Daniela virou-se sobressaltada. Um homem de uns 35 anos a observava com uma intensidade que poderia ter incendiado o lugar. Alto, de ombros largos cobertos por um terno preto impecável, mandíbula bem definida e olhos que pareciam conter um oceano de dor. Desculpe, não sabia que havia alguém, começou Daniela levantando-se. O senhor é da equipe? O estranho não respondeu. Continuava olhando para ela como se ela fosse uma aparição, com o rosto pálido e os punhos cerrados. Por um momento, Daniela acreditou ver umidade naqueles olhos penetrantes. Está tudo bem? Parece que viu um fantasma, brincou ela, tentando quebrar a tensão. Se é inspetor, garanto que tenho todos os meus documentos em ordem. Embora se vier avaliar minha técnica musical, devo avisar que estava apenas aquecendo. O homem deu um passo à frente. Sua presença encheu o ambiente como uma tempestade iminente. Essa canção, murmurou com voz grave e áspera. Onde a aprendeu? A canção de ninar é uma música de família, respondeu Daniela subitamente desconfortável. Por quê? Conhece? Uma sombra cruzou o rosto do homem, transformando sua expressão em uma máscara fria e distante. Não sabia que contratavam babás cantoras neste lugar, disse com sarcasmo cortante. Pensei que fosse uma instituição séria. Daniela sentiu que o sangue fervia em suas veias. E eu pensei que os inspetores tivessem modos, replicou erguendo o queixo. Com licença, estava tendo um momento importante com minha aluna. Aluna? Um sorriso amargo curvou os lábios do homem. E o que pretende ensinar exatamente? A ser uma princesa de conto com essas tranças? Pretendo ensinar que a música é muito mais que notas. Daniela deu um passo em sua direção desafiadora. É conexão, é emoção. Mas claro, para entender isso, é preciso ter coração. Não apenas um terno caro e atitude de ditador. O silêncio que seguiu foi elétrico. A tensão podia ser cortada com uma faca. O homem a examinou de cima a baixo, como avaliando cada centímetro de seu ser. Depois, seus olhos pousaram em Belinha, com uma expressão indescritível. Sou Eduardo Torres, disse finalmente, com uma voz que fez tremer os alicerces do edifício. Dono de tudo isso, incluindo a menina que você está tocando. O ar entre ambos congelou. Daniela sentiu que o chão sob seus pés desaparecia. Sua filha? Balbuciou olhando alternadamente para Belinha e para o homem à sua frente. O maxilar de Eduardo tensionou-se como aço. Desculpe meu atrevimento, Sr. Torres. Daniela tentou se recompor, embora seu interior fosse um furacão. Não sabia quem o senhor era nem... Evidentemente, interrompeu a ele com frieza calculada. Se soubesse, provavelmente teria preparado um repertório mais... impressionante. Aquilo foi a gota d'água. O medo inicial de Daniela evaporou-se como água no deserto, substituído por uma indignação ardente. Não, Sr. Torres, replicou com firmeza, cruzando os braços. Se soubesse, teria pedido que me avisassem de sua visita para preparar a Belinha. Não para impressioná-lo. Uma faísca de algo indefinível brilhou nos olhos de Eduardo. Surpresa? Interesse? Desapareceu tão rápido quanto chegou. Sempre é tão impertinente com seus superiores, senhorita. Reis. Daniela Reis. E não, apenas com aqueles que confundem autoridade com direito a menosprezar. Eduardo deu 3 passos lentos em sua direção, encurtando distâncias. Seu perfume, uma mistura de sândalo e algo indecifrável, envolveu-a como névoa tentadora. Sabe quantos professores demiti este ano, senhorita Reis? Sabe quanto me importa esse dado, Sr. Torres? Seus olhares se enfrentaram como espadas em duelo. Nenhum cedia terreno. Incrivelmente, foi Belinha quem quebrou o momento. Um pequeno som escapou de sua garganta, algo parecido com um suspiro contido. Ambos viraram-se para ela instantaneamente. A menina havia girado ligeiramente sua cadeira para observá-los, seus olhos profundos alternando entre um e outro, com algo parecido com curiosidade. O rosto de Eduardo transformou-se ao olhá-la. A máscara de ferro rachou.
deixando entrever por um segundo o homem por trás do império. Continuaremos esta conversa em outro momento, murmurou, recuperando sua compostura. A diretora Vidal avaliará sua metodologia pouco convencional. Me parece perfeito, respondeu Daniela, tentando ignorar o calafrio que percorria sua espinha. E já que falamos de avaliações, talvez devesse considerar visitar sua filha mais que não frequentemente. Eduardo estreitou os olhos como um predador ferido. Não presuma conhecer o que ignora, senhorita Reis. Sua voz era apenas um sussurro perigoso. E quando ensinar música, limite-se às partituras. As canções de ninar não fazem parte do programa. Sem esperar resposta, aproximou-se de Belinha, beijou sua testa com uma delicadeza que contradizia toda a sua atitude anterior e saiu do ambiente como uma tempestade que recua. Daniela exalou o ar que não sabia que estava contendo. Bem, Belinha, disse ajoelhando-se junto à menina. Parece que seu pai e eu começamos com o pé esquerdo. Mas fique tranquila, tenho mais 2 pés. Foi sua imaginação ou o canto dos lábios da pequena se elevou ligeiramente? A semana transcorreu como um turbilhão de notas musicais. Daniela introduziu instrumentos de percussão adaptados para as crianças. Com Belinha, criou um sistema de comunicação baseado em ritmos e melodias. 3 batidas para sim, uma nota longa para não, explicava com paciência infinita. E este chocalho é para quando estiver contente. Durante as aulas em grupo, Belinha observava de seu canto. Sem participar, mas atenta como coruja noturna. Na sexta-feira, enquanto adaptava uma canção para xilofone, Daniela percebeu uma presença. Levantou o olhar para a pequena janela circular da porta. 2 olhos escuros a observavam intensamente. Eduardo Torres desapareceu antes que pudesse reagir. Seu pai sempre foi tão misterioso? Perguntou a Belinha quando ficaram sozinhas. É como um fantasma elegante que aparece e desaparece. A menina moveu 3 dedos quase imperceptivelmente sobre seu colo. 3 batidas. Sim. O coração de Daniela deu um pulo. A rotina se estabeleceu sem anúncio prévio. 3 vezes por semana, Eduardo aparecia silenciosamente, observava as aulas durante exatamente 7 minutos e ia embora sem falar com ninguém. Nunca entrava, nunca cumprimentava. Como um sentinela silencioso. Daniela começou a antecipar suas visitas. Às vezes, deliberadamente, escolhia canções provocadoras ou implementava técnicas inovadoras justo quando sentia sua presença atrás da porta. É um desafio pessoal, confessou a Lourdes, a terapeuta física, enquanto tomavam café. Ver se consigo fazer com que o Senhor impenetrável mostre alguma emoção humana. Está brincando com fogo, Dani, advertiu Lourdes. Torres não é conhecido por seu senso de humor. E pelo que ele é conhecido exatamente? Ninguém fala dele, mas todos o temem. Lourdes baixou a voz até convertê-la em sussurro. Dizem que, depois do acidente que deixou Belinha assim e matou sua esposa, ele mudou completamente. Trancou seu coração em um cofre e jogou a chave no mar. Que acidente! Iam de carro, ele dirigia. Um caminhão, chuva, uma curva. Lourdes fez um gesto vago. O pouco que sei é que ele saiu ileso. Elas não. Desde então, se transformou em uma máquina de fazer dinheiro e colecionar remorsos. Aquela informação penetrou em Daniela como revelação sob a pele. De repente, os olhares do empresário, sua atitude, adquiriam novo significado. Uma tarde, ao terminar sua aula, encontrou um piano novo na sala. Não qualquer piano. Um Steinway de cauda, preto e reluzente como asa de corvo. Junto a ele, uma nota manuscrita com caligrafia impecável. Para que as canções de ninar soem como merecem, ET. Daniela acariciou as teclas extasiada. Deixou que seus dedos dançassem sobre o marfim, interpretando aquela mesma melodia que havia desencadeado a tempestade no primeiro dia. Não se surpreendeu ao sentir o olhar atrás da porta. Desta vez, quando terminou de tocar, levantou-se decidida e abriu a porta de repente. Eduardo, pego em flagrante, olhou-a com uma mistura de surpresa e algo mais complexo que ela não soube decifrar. Gostou do concerto privado, Sr. Torres?
Perguntou com um sorriso desafiador. Na próxima vez pode entrar. Não mordo, a menos que me provoquem. Contra todas as expectativas, um sorriso fugaz cruzou o rosto do empresário. Prefiro observar sem interferir, respondeu ele, estudando-a como quem contempla um enigma fascinante. Ver as pessoas quando acreditam que ninguém as vê revela sua verdadeira essência. E o que viu em mim? A pergunta flutuou entre eles, carregada de significados ocultos. Autenticidade, respondeu finalmente com voz grave. É refrescante. Antes que pudesse responder, uma voz feminina ressoou pelo corredor. Eduardo, querido, procurei você por toda parte. Uma mulher deslumbrante, com um vestido vermelho que parecia pintado sobre seu corpo escultural, avançava em direção a eles como pantera à espreita. Seu cabelo loiro platinado e sua maquiagem impecável contrastavam com a simplicidade de Daniela. Vanessa. A surpresa na voz de Eduardo era evidente. Não esperava vê-la aqui. Claramente, a mulher lançou um olhar avaliador a Daniela, como quem observa uma mancha em uma toalha cara. Vim vê-lo e finalmente conhecer a pequena. É hora de me envolver mais, não acha? Daniela sentiu uma pontada inexplicável no peito. Senhorita Reis, apresento Vanessa Del Valle, disse Eduardo com repentina formalidade. Minha noiva, completou Vanessa, estendendo sua mão perfeitamente manicurada, enquanto deslizava a outra pelo braço de Eduardo possessivamente. Encantada. O celular de Vanessa apareceu de repente, apontando para a sala onde Belinha esperava. O clique da câmera ressoou como presságio de tempestade. Abaixe isso imediatamente. A voz de Daniela cortou o ar como navalha. Vanessa arqueou uma sobrancelha perfeitamente delineada, sem obedecer. Só quero uma lembrança da minha primeira visita, respondeu com falsa doçura. Não é adorável a pequena? A pequena tem nome. Daniela interpôs-se entre a câmera e a entrada da sala. E não é um animal de zoológico para suas fotos. Eduardo, momentaneamente paralisado pela situação, reagiu tarde. Vanessa, guarde isso, ordenou com tom seco. As políticas do internato proíbem fotografias sem autorização. A loira fez um biquinho infantil, mas guardou o telefone em sua bolsa de grife. Que protocolos tão antiquados, querido. Afinal, logo serei parte da família. A palavra família ficou flutuando no corredor como fragmento de cristal quebrado. Daniela sentiu um sabor amargo na boca. Devo voltar para minha aluna, murmurou, recuando. Com licença. Não vai nos apresentar? Insistiu Vanessa, avançando para a porta. Estou morrendo para conhecer a princesinha. Os alarmes internos de Daniela dispararam como sirenes. Belinha tem uma rotina rigorosa, improvisou. Interrupções inesperadas poderiam perturbá-la. Está insinuando que minha presença perturbaria a menina? O tom meloso de Vanessa não ocultava sua irritação. Eduardo interveio, colocando uma mão sobre o ombro de sua acompanhante. Outro dia, Vanessa, com a preparação adequada. O olhar que Vanessa lançou a Daniela prometia vingança silenciosa. Claro, meu amor, sempre tão atencioso, beijou o canto de seus lábios, assegurando-se de que Daniela observasse. Temos tanto tempo pela frente para nos conhecermos todos, intimamente. O casal afastou-se pelo corredor. Antes de dobrar a esquina, Eduardo olhou para trás brevemente. Seus olhos encontraram os de Daniela com uma expressão indecifrável. 3 dias depois, Daniela foi convocada ao escritório da diretora. A mensagem chegou durante sua aula matinal. Urgente, 11h30. Escritório principal. Quando entrou, encontrou Eduardo Torres de pé junto à janela, como figura talhada em mármore. A diretora Vidal permanecia sentada atrás de sua escrivaninha, com expressão tensa. Feche a porta, senhorita Reis, ordenou a mulher. Temos um assunto delicado a tratar. O coração de Daniela deu um pulo. A despediriam? Teriam considerado impertinente sua atitude com a noiva do dono? O senhor Torres tem algo para lhe mostrar, continuou a diretora. Eduardo extraiu um tablet de sua pasta e o colocou sobre a escrivaninha. Apertou play sem dizer palavra. Na tela apareceu Daniela cantando enquanto penteava Belinha.
A cena íntima de seu primeiro encontro, gravada secretamente de algum ângulo da sala. Depois, outras imagens. Daniela tocando instrumentos com a menina, sussurrando em seu ouvido, tomando suas mãos para guiá-la em exercícios rítmicos. Estavam me espionando? A indignação acendeu suas bochechas. O internato tem câmeras de segurança, respondeu a diretora, para a proteção dos menores. E desde quando as gravações de segurança são compartilhadas como vídeos de entretenimento? Daniela não podia conter sua raiva. Quem editou isso? Eduardo falou pela primeira vez com voz controlada, mas tensa. Minha noiva recebeu este vídeo anonimamente. Compartilhou-o comigo por preocupação. Preocupação? Repetiu Daniela incrédula. Sugere que você poderia estar aproveitando-se de sua posição. Continuou ele, evitando seu olhar, utilizando Belinha para obter atenção midiática ou benefícios pessoais. A acusação golpeou-a como bofetada física. O ar abandonou seus pulmões. O que está insinuando exatamente? Sua voz tremia de indignação. Há rumores sobre ofertas de gravadoras, interveio a diretora. De que pretende utilizar sua conexão com a família Torres como trampolim para sua carreira musical. Daniela sentiu-se transportada a uma dimensão absurda. A injustiça da situação a deixou momentaneamente sem palavras. Quero ouvir sua versão, disse finalmente Eduardo, cravando seus olhos nela. Um lampejo fugaz. Dúvida? Esperança de que ela desmentisse? A fúria explodiu dentro de Daniela, como vulcão adormecido. Minha versão? Sua voz acendeu perigosamente. Minha versão é que jamais ouvi semelhante monte de besteiras em toda a minha vida. A diretora sufocou uma exclamação escandalizada. Senhorita Reis, controle-se. Não, diretora, interrompeu a Daniela, erguendo-se o quanto era alta. Não vou me controlar quando questionam minha integridade profissional e pessoal. Virou-se para Eduardo, enfrentando-o diretamente. Passei 10 anos estudando musicoterapia. Me especializei em crianças com traumas e deficiências. Recusei ofertas em conservatórios particulares para trabalhar com aqueles que realmente precisam da música como ponte com o mundo. Sua voz vibrava com paixão. Não preciso roubar nada de ninguém, menos ainda de uma criança. O silêncio que seguiu foi pesado como chumbo. Eduardo a observava com intensidade desconcertante. Terminou? Perguntou finalmente, com voz estranhamente suave. Não. Daniela pegou o tablet e reproduziu novamente a gravação. Isto não mostra uma oportunista, mostra uma profissional fazendo seu trabalho com vocação e carinho. Seu dedo apontou para a tela, onde se via Belinha movendo levemente os dedos ao ritmo de uma canção. Vê isso? É a primeira resposta rítmica que consegui dela. Ou isto, avançou a gravação até outra cena. Aqui ela está sorrindo, ainda que mal se note. Sabe quanto tempo ela estava sem sorrir, segundo seu prontuário? 8 meses. A diretora e Eduardo trocaram olhares de espanto. Se quer me demitir por fazer bem demais meu trabalho, vá em frente, concluiu Daniela, deixando o tablet sobre a escrivaninha. Mas não insulte minha vocação com acusações ridículas. E muito menos permita que pessoas sem escrúpulos manipulem sua percepção sobre quem realmente se preocupa com sua filha. A mensagem implícita sobre Vanessa flutuou no ar, cristalina. Eduardo passou uma mão pelo rosto, repentinamente exausto. Ninguém mencionou demissões, senhorita Reis, murmurou. Simplesmente precisava esclarecer a situação. Pois já está esclarecida, respondeu ela, ainda vibrando de emoção. Posso me retirar? Meus alunos me esperam. A diretora assentiu, visivelmente desconfortável. Daniela dirigiu-se à porta com dignidade intacta. Senhorita Reis, a voz de Eduardo a deteve na soleira. Obrigado. Uma única palavra, carregada de significados implícitos. Daniela assentiu brevemente sem se virar e saiu. Naquela tarde, enquanto Daniela organizava partituras na sala vazia, a diretora apareceu agitada. Venha rápido! Exclamou com olhos arregalados. É Belinha! Daniela deixou cair tudo e correu atrás dela pelos corredores, o coração martelando contra suas costelas. O que houve? Ela está bem? Teve uma crise?
A diretora não respondeu. Conduziu-a até a sala de terapia, onde Belinha assistia às suas sessões diárias de reabilitação. A menina estava sentada em sua cadeira, com Lourdes ajoelhada à sua frente, ambas com expressões de assombro. Ao ver Daniela entrar, Belinha olhou-a diretamente. E então ocorreu o impensável. Seus pequenos lábios entreabriram-se, e uma voz diminuta, frágil como asa de borboleta, começou a cantar. Durma, meu céu, sob as estrelas. A mesma melodia, a mesma canção que havia desencadeado tudo desde o primeiro dia. Lourdes e a diretora olhavam-na estupefatas. É a primeira vez que emite sons coerentes desde o acidente, sussurrou a diretora, com lágrimas nos olhos. Seu pai deve saber imediatamente. Pegou seu telefone com mãos trêmulas e discou. Senhor Torres, é a diretora Vidal. Sua voz vibrava de emoção. Precisa vir. Agora mesmo. Sua filha. Acabou de cantar. Eduardo irrompeu no internato como furacão desencadeado. Seu motorista mal havia parado o Bentley quando já estava atravessando os jardins a passos largos. A gravata desatada, o paletó abandonado no banco traseiro de seu veículo e uma expressão que misturava pânico e esperança. A diretora o aguardava no vestíbulo. Onde ela está? Exigiu sem fôlego. Na sala de terapia com a senhorita Reis, respondeu a mulher. Cantou mais 3 vezes desde que liguei. Eduardo precipitou-se pelo corredor, com o coração disparado contra seu peito. Ao abrir a porta, o tempo parou. Belinha estava recostada sobre o ombro de Daniela, que a embalava suavemente enquanto cantarolava. Papai, sussurrou a menina ao vê-lo. Uma palavra. 2 sílabas que derrubaram as muralhas erguidas durante anos de dor. Eduardo caiu de joelhos diante da cadeira, incapaz de articular palavra. Estendeu mãos trêmulas em direção à sua filha. Você pode falar? Conseguiu perguntar finalmente com voz estrangulada. Um pouco, respondeu Belinha com timidez de passarinho. Daniela me ajuda. O empresário levantou o olhar para a mulher que segurava sua filha. A perplexidade, a gratidão e algo mais profundo que não se atrevia a nomear se misturavam em seus olhos. Como? Daniela sorriu com simplicidade. A música é ponte, não destino, explicou. Quando cantamos, ativamos zonas cerebrais distintas das da fala convencional. Belinha não tinha bloqueios físicos para falar, segundo seus relatórios médicos. Apenas emocionais. Eduardo tomou as mãos de sua filha entre as suas, como se fossem tesouro recém-descoberto. Te decepcionei tanto, princesa, murmurou com a voz quebrada. Mas estou aqui agora. Você sempre esteve, sussurrou a menina. Só que não cantava. Uma risada misturada com soluço escapou da garganta de Eduardo. Olhou para Daniela com olhos úmidos. Poderia nos dar um momento? Claro, respondeu ela, levantando-se com delicadeza. Espero vocês lá fora. Enquanto fechava a porta, vislumbrou pai e filha fundidos em um abraço que derretia anos de gelo. A noite havia caído quando Eduardo emergiu da sala, com Belinha adormecida em seus braços. Daniela aguardava em um banco do corredor, folheando partituras sem realmente vê-las. Vou levá-la para o quarto, sussurrou ele. Daniela assentiu e seguiu-o silenciosamente até a ala residencial do internato. Observou como ele deitava a menina com ternura infinita, ajeitando cada travesseiro, alisando cada dobra do cobertor. Ao sair do quarto, Eduardo parecia transformado. As linhas duras de seu rosto haviam se suavizado, como granito polido pela chuva persistente. Caminhe comigo, pediu, indicando os jardins. Sob o céu estrelado, avançaram em silêncio até um pequeno lago, onde peixes prateados nadavam preguiçosamente. Preciso entender, disse finalmente Eduardo. O que fez exatamente com ela? Nada mágico. Daniela sentou-se em um banco de pedra. Criei rotinas baseadas em confiança. Mostrei a ela que expressar-se é seguro, que sentir nem sempre dói. Eduardo permaneceu de pé, contemplando a água que refletia fragmentos de lua. A canção, murmurou, a que cantava no primeiro dia. Sim, era a favorita da minha esposa, Helena. Ela cantava todas as noites enquanto penteava Isabel. Daniela sentiu um arrepio percorrer sua espinha dorsal.
Impossível. É uma canção familiar que minha avó me ensinou, respondeu desconcertada. Não a ouvi em nenhum outro lugar. Minha esposa dizia o mesmo, que vinha de sua avó e antes de sua bisavó. Seus olhares se encontraram, perplexos ante a coincidência que parecia destino disfarçado. Talvez por isso Belinha tenha reagido, refletiu Daniela. As melodias, os ritmos, são armazenados em zonas profundas do cérebro, conectadas com memórias e emoções primárias. Eduardo sentou-se junto a ela, tão perto que podia perceber o calor que emanava de seu corpo na noite fresca. 3 anos, sua voz era apenas audível. 3 anos de terapeutas, especialistas, médicos brilhantes, e você conseguiu em semanas o que eles declararam impossível. Não foi mérito meu. Daniela girou ligeiramente para encará-lo. Foi Belinha quem decidiu romper seu silêncio. Eu só ofereci ferramentas e espaço seguro. A brisa noturna brincava com um fio rebelde que havia escapado de seu rabo de cavalo. Sem pensar, Eduardo o afastou de seu rosto com um gesto delicado. O roçar de seus dedos contra sua bochecha enviou corrente elétrica por todo o seu corpo. Obrigado por não desistir dela, sussurrou ele, sem retirar a mão, quando todos os outros o fizeram. Nunca desisto de quem vale a pena, respondeu Daniela, sentindo que algo magnético encurtava a distância entre ambos. Seus rostos se aproximaram lentamente, como planetas atraídos por gravidade inevitável. O hálito quente de Eduardo acariciou seus lábios. Um toque estridente rompeu o encanto. Eduardo afastou-se bruscamente, tirando o celular de seu bolso com um gesto irritado. Torres, respondeu secamente. A expressão de seu rosto endureceu-se enquanto escutava. Quando? Perguntou com frieza renovada. E quem autorizou isso? Após desligar, olhou para Daniela com olhos sombrios. Tenho que ir, anunciou levantando-se. Assuntos urgentes. A barreira invisível havia voltado a erguer-se entre eles. Está tudo bem? Perguntou ela, confusa pela mudança repentina. Vai ficar, respondeu enigmaticamente. Amanhã virei visitar Belinha. Quero estar presente na sessão dela. Sem mais explicações, afastou-se pelo caminho levemente iluminado por antigas luminárias. A manhã seguinte trouxe consigo caos inesperado. Daniela chegou ao internato para encontrar o estacionamento invadido por vans de canais de televisão e jornalistas com microfones e câmeras. O que está acontecendo? Perguntou a recepcionista, que contemplava o espetáculo com expressão alarmada. A senhorita Del Valle organizou uma coletiva de imprensa, explicou a mulher. Algo sobre uma doação massiva de cadeiras de rodas adaptadas para as crianças. O Sr. Torres chegará a qualquer momento. O coração de Daniela deu um pulo. Eduardo havia autorizado isso? Por que não mencionou ontem à noite? Avançou entre a multidão até o auditório principal, agora transformado em cenário midiático. Vanessa, resplandecente com um conjunto marfim que gritava filantropia calculada, dirigia os técnicos como general em campo de batalha. Daniela, querida, exclamou ao vê-la com falsa efusividade. Bem na hora. Precisamos que as crianças estejam apresentáveis para as câmeras. Poderia organizá-las? Como? Daniela não acreditava em seus ouvidos. As crianças não são acessórios para seu espetáculo publicitário. O sorriso de Vanessa congelou-se, mas manteve a compostura diante dos jornalistas próximos. Não seja absurda, só queremos mostrar o impacto positivo da doação, disse entre dentes. É para o bem delas. Se realmente fosse para o bem delas, não precisaria de câmeras, replicou Daniela, afastando-se em direção à saída. Chocou-se contra um peito firme. Eduardo acabava de entrar com um terno impecável e expressão tempestuosa. O que significa isso? Perguntou, observando a transformação do auditório. Pergunte à sua noiva, respondeu Daniela, afastando-se. Parece que ela tem grandes planos para sua família. Antes que pudesse responder, Vanessa atirou-se sobre ele, enlaçando seu braço ao dele. Querido, chegou. Os jornalistas estão ansiosos para nos fotografar com as crianças beneficiadas por nossa generosidade. Nossa! A voz de Eduardo era perigosamente baixa. Não me lembro de ter autorizado isso. Discutimos isso há semanas, amor.
Vanessa lançou um olhar triunfante a Daniela. Sua secretária confirmou. Pensei em surpreendê-lo com os preparativos. Não é maravilhoso? A imprensa vai adorar ver sua filha recebendo sua nova cadeira adaptada. Será a imagem perfeita de nossa família comprometida com causas nobres. A menção de Belinha acendeu alarmes em Daniela. Nem pense em expô-la, advertiu, esquecendo toda a prudência. Ela não está preparada para isto. E quem é você para decidir isso? O sorriso de Vanessa ocultava veneno. Você é apenas a funcionária do mês, querida. As decisões familiares cabem a nós. Daniela buscou o olhar de Eduardo, esperando apoio, intervenção, qualquer sinal, mas seu rosto havia se convertido novamente em máscara impenetrável. Fotógrafos começaram a disparar seus flashes ao redor do feliz casal. Vanessa posava radiante, enquanto sussurrava algo ao ouvido de Eduardo. Sentindo-se subitamente estranha, intrusa em uma cena de filme que não lhe correspondia, Daniela recuou em direção à porta. No dia seguinte, a capa de todas as revistas sociais mostrava Eduardo e Vanessa, elegantemente vestidos, com manchetes espetaculares. A nova família Torres. Amor e filantropia. A revista escorregou das mãos de Daniela como se queimasse. As fotografias de Eduardo e Vanessa, resplandecentes sob manchetes grandiosas, pareciam zombar de sua ingenuidade. Durante os dias seguintes, evitou sistematicamente qualquer possibilidade de encontrar-se com o empresário. Modificou horários, inventou compromissos inexistentes, chegou até a fingir uma gripe para faltar um dia inteiro. As mensagens de Eduardo acumulavam-se sem resposta. Precisamos conversar. Não é o que parece. Deixe-me explicar. Palavras vazias, pensava, enquanto as eliminava uma após outra. O mundo exterior agora invadia o santuário do internato. Jornalistas ocasionalmente espreitavam na entrada, esperando capturar a vida cotidiana da encantadora família Torres, como a mídia havia batizado aquele teatro midiático. Para piorar a situação, Belinha havia regredido. Sua recém-descoberta voz voltava a ocultar-se em silêncios prolongados, interrompidos apenas por monossílabos quando era estritamente necessário. Ela pergunta por você, confessou-lhe Lourdes durante um intervalo. Ontem disse claramente, onde está Daniela? Um nó apertou sua garganta. Estou aqui, respondeu, olhando pela janela. É o pai dela quem desapareceu. Na verdade, ele vem todos os dias, corrigiu Lourdes. Quando sabe que você não estará. Vi-o sentado junto a Belinha por horas, tentando fazê-la falar. Sem sucesso. Algo se quebrou dentro de Daniela. Não podia continuar castigando a menina pelos erros de seu pai. Nessa tarde, ao terminar as aulas em grupo, dirigiu-se ao quarto de Belinha. Encontrou-a sentada diante da janela, igual ao primeiro dia, como se nada tivesse mudado. Olá, estrelinha, cumprimentou suavemente. Senti sua falta. A menina virou-se lentamente. Seus olhos grandes iluminaram-se ao reconhecê-la. Pensei que tinha ido embora, sussurrou. Nunca iria sem me despedir. Daniela ajoelhou-se junto à cadeira. Só precisava de um tempo para pensar. Os dedinhos de Belinha buscaram os seus. Papai está triste, disse com simplicidade desconcertante. Você também. Às vezes os adultos complicamos a vida, explicou Daniela, acariciando seu cabelo. Esquecemos o que é importante. Não vai mais cantar comigo? A pergunta, formulada com temor genuíno, derreteu as últimas camadas de ressentimento. Sempre cantarei com você, prometeu abraçando-a. É o que as amigas fazem. Não percebeu a figura que as observava da entrada até que uma voz profunda falou. E é o que fazem as pessoas que realmente se importam. Eduardo permanecia ali, com aspecto exausto e barba por fazer que revelava noites sem descanso. Seus olhos refletiam um homem no limite. Papai. Belinha sorriu levemente. Princesa, respondeu ele, aproximando-se cautelosamente. Me daria alguns minutos com sua professora? Prometo devolvê-la intacta. A menina assentiu, surpreendentemente compreensiva. Podem falar aqui, disse. Eu tenho que praticar. Com determinação comovente, pegou um pequeno xilofone que Daniela havia adaptado para ela e começou a tocar, dando-lhes uma intimidade impossível naquele espaço compartilhado.
Eduardo aproximou-se, mantendo distância prudente. Procurei você por toda parte, murmurou. Não me escondi, respondeu ela, evitando seu olhar. Simplesmente respeito quando as decisões estão tomadas. Que decisões? As suas. Daniela apontou discretamente para a janela, onde um fotógrafo vigiava à distância. Sua nova família parece bastante fotogênica. Eduardo fechou os olhos brevemente, como contendo uma explosão de frustração. Vanessa armou tudo isso sem meu conhecimento nem autorização, explicou em voz baixa. Manipulou minha assistente para acessar minha agenda. Quando descobri, já estávamos cercados de câmeras. Poderia ter interrompido. A criar um escândalo diante da mídia internacional expondo ainda mais minha filha, replicou. Escolhi o mal menor. Fingir para as câmeras, resolver em privado. E resolveu? Terminei meu relacionamento com Vanessa naquele mesmo dia. O olhar de Eduardo era claro, direto. Mas ela vazou essas fotografias antes que eu pudesse emitir um comunicado oficial. Daniela brincou com um guizo do instrumento de Belinha, processando aquela informação. Por que deveria me importar? Perguntou finalmente. Sua vida pessoal é sua. Porque nunca antes me importou tanto o que alguém pensasse de mim, respondeu com inesperada vulnerabilidade. E porque desde que você apareceu, nada é igual. Um nó formou-se na garganta de Daniela. Queria acreditar nele, mas o medo lhe aconselhava cautela. Belinha precisa de você, disse, mudando de assunto. Ela regrediu nesses dias. Não só de mim, murmurou ele. Também de você. Somos a ponte que permite que ela avance. Suas palavras tocaram uma fibra sensível. Estaria sendo egoísta ao se distanciar? Há uma apresentação musical na sexta-feira, mencionou cedendo terreno. As crianças prepararam algo especial. Belinha poderia participar, mesmo que seja na plateia. A expressão de Eduardo iluminou-se. Estaremos lá. Bem, assentiu ela, levantando-se. Agora, se me permite, tenho que ensaiar com minha aluna favorita. Enquanto se afastava, Eduardo acrescentou. Daniela, obrigado por voltar. Seus olhares se encontraram brevemente, antes que ela voltasse para junto de Belinha, deixando a conversa suspensa como melodia inacabada. O auditório transbordava a expectativa naquela tarde de sexta-feira. Pais, funcionários e alguns convidados especiais ocupavam cada assento disponível. Nos bastidores, Daniela ajustava os últimos detalhes com seus pequenos músicos. Nervoso? Perguntou a Miguel, um menino com autismo que tocaria a introdução na flauta. Só 3 gotinhas, respondeu ele, mostrando 3 dedos trêmulos. É a quantidade perfeita, sorriu ela. Sem nervos não há magia. Na primeira fila, Eduardo e Belinha aguardavam. A menina estava radiante com um vestido azul celeste e uma trança elaborada que seu pai havia tentado fazer, com resultados dignos de valente principiante. O espetáculo começou com uma adaptação de melodias clássicas interpretadas com instrumentos modificados para as capacidades diversas de cada pequeno. A plateia respondia com aplausos entusiastas a cada esforço, cada nota conquistada com perseverança. Finalmente, chegou a vez de Daniela. Avançou até o piano central, ajustou o microfone e falou. Para encerrar, gostaria de compartilhar uma melodia especial. Uma canção que minha avó me ensinou, que fala de estrelas e caminhos, de perdas e encontros. Seus olhos encontraram os de Eduardo entre o público. Às vezes, as coincidências não existem, continuou. Às vezes, as mesmas notas vivem em almas diferentes, esperando reconhecer-se. Seus dedos acariciaram as teclas, extraindo os primeiros acordes daquela canção de ninar que havia mudado tantas vidas. Fechou os olhos, deixando que a melodia fluísse através dela. Uma voz profunda uniu-se inesperadamente da plateia. Eduardo, de pé junto à sua filha, cantava. Desafinado, imperfeito, com voz trêmula pela emoção, mas cantava. A mesma canção, as mesmas palavras. O público guardou silêncio reverente ante aquele momento íntimo convertido em ato público de coragem. Daniela continuou tocando, enquanto lágrimas silenciosas rolavam por suas bochechas. Belinha observava seu pai com espanto radiante. Quando a canção chegava ao seu ponto culminante, uma figura elegante irrompeu pelo corredor central,
como tornado de perfume caro e raiva contida. Vanessa Del Valle, com expressão transtornada, avançou até o palco. "Tudo isto é um espetáculo barato", gritou apontando acusadoramente para Daniela. "Esta mulher só quer seu dinheiro, Eduardo. Está manipulando você com sentimentalismos baratos." Murmúrios escandalizados percorreram o auditório. As crianças olhavam confusas. Daniela permaneceu imóvel diante do piano como estátua atingida por raios. "Só olhe para ela", continuou Vanessa, fora de si. "Uma ninguém que aparece do nada, cantando a mesma canção que sua esposa. Não vê que é coincidência demais?" Ela investigou seu passado para envolvê-lo. Eduardo depositou suavemente Belinha em sua cadeira e avançou com passos firmes em direção à sua ex-noiva. "Já basta, Vanessa." Sua voz, embora baixa, ressoou no silêncio tenso do auditório. "Ela está usando você", insistiu ela, com olhos arregalados. "A você e a menina. Não percebe? É uma caça-fortunas disfarçada de salvadora." Belinha começou a soluçar, tapando os ouvidos com suas pequenas mãos. A cena congelava-se em horror coletivo quando, surpreendentemente, Eduardo pegou o microfone que um técnico segurava nas proximidades. "Você tem razão em algo, Vanessa", disse com voz clara que ressoou pelos alto-falantes. "Há um espetáculo lamentável aqui esta noite, e você acabou de protagonizá-lo." Um murmúrio de espanto percorreu o auditório. Ninguém esperava que o poderoso Eduardo Torres, conhecido por seu hermetismo midiático, confrontasse publicamente a aristocrática Vanessa Del Valle. "Pedi discrição e respeito", continuou ele com voz firme mas controlada. "Duas coisas que evidentemente você desconhece." Vanessa empalideceu, desacostumada a ser exposta. "Eduardo, querido, só estou tentando protegê-lo." Tentou suavizar seu tom, percebendo o desastre que havia provocado. "Vamos conversar em particular." "Não há nada particular a discutir", respondeu ele. "Terminamos nosso relacionamento há dias, e se você precisava de confirmação pública, aqui está. Anuncio oficialmente que os rumores sobre nosso noivado são falsos." Voltou-se para o público, composto principalmente por famílias dos estudantes e funcionários do internato. "Peço desculpas por esta interrupção. Estas crianças extraordinárias merecem todo o nosso respeito e atenção. Por favor, continuemos com a apresentação." Vanessa, humilhada, deu um passo à frente. "Não se atreva a me deixar como a vilã", sibilou. "Prefere esta professora de subúrbio a mim? Sabe quem eu sou?" Um segurança aproximou-se por indicação discreta da diretora. "Senhorita, deve me acompanhar", disse com firmeza. "Solte-me", exigiu Vanessa enquanto era escoltada até a saída. "Isto não termina aqui, Eduardo. Você vai se arrepender." Quando a porta fechou-se atrás dela, um silêncio incômodo invadiu o auditório. Lourdes, que havia permanecido junto a Belinha, aproximou-a do palco. Eduardo pegou novamente o microfone. "Além de me desculpar, quero anunciar algo importante", disse com voz que ia recuperando segurança. "Meu advogado apresentará amanhã uma ação contra qualquer veículo que tenha publicado imagens da minha filha sem autorização. A privacidade de Isabel não está à venda, nem mesmo para divulgar ações beneficentes reais." Uma rodada de aplausos espontâneos surgiu entre os presentes, principalmente de famílias que também lutavam para proteger a dignidade de seus filhos com capacidades diversas. Eduardo fez um gesto para Daniela, convidando-a a continuar. Ela, ainda atordoada pela cena, assentiu brevemente e voltou ao piano. Como dizia antes da interrupção, retomou com voz ligeiramente trêmula. "Esta canção fala de caminhos que se encontram quando menos se espera." Seus dedos voltaram a acariciar as teclas, resgatando a magia que havia sido brutalmente interrompida. Desta vez, contudo, não cantou. Deixou que a melodia falasse por si mesma, encerrando a apresentação com elegância digna. Os aplausos ressoaram calorosos enquanto os pequenos artistas voltavam ao palco para a reverência final. Belinha, na primeira fila, aplaudia com entusiasmo infantil, alheia ao drama adulto que acabava de presenciar. Horas mais tarde, quando o auditório ficou vazio e as crianças retornaram a seus quartos, Daniela recolhia partituras no palco deserto. O eco dos acontecimentos ainda reverberava em sua mente
como acorde persistente. A porta dos fundos abriu-se silenciosamente. Eduardo apareceu com a gravata afrouxada e expressão indecifrável. Estava procurando você, disse simplesmente. Daniela continuou organizando folhas, necessitando da distração mecânica. Belinha está bem? Perguntou, evitando olhá-lo diretamente. Surpreendentemente, sim. Lourdes explicou a ela que a senhora loira teve um chilique de adulto. Aparentemente, ela entendeu melhor que muitos presentes. Um sorriso involuntário escapou dos lábios de Daniela. As crianças costumam simplificar com brilhantismo o que os adultos complicamos até o absurdo. Eduardo aproximou-se, detendo-se a poucos passos de distância. Lamento o espetáculo, murmurou. Vanessa sempre foi intensa. Nunca pensei que chegaria tão longe. Poder e orgulho ferido são péssima combinação. Daniela fechou a pasta de partituras e finalmente olhou para ele. Por que terminaram? A pergunta, direta como flecha certeira, pareceu pegar o empresário de surpresa. Porque era uma relação baseada em conveniência mútua, respondeu após uma pausa. Sem amor real, sem autenticidade. E isso importa agora? Questionou ela desafiante. O multimilionário Eduardo Torres precisa de autenticidade. O homem por baixo do multimilionário precisa desesperadamente, corrigiu ele dando um passo mais perto. O homem que durante 3 anos se escondeu atrás de cifras e contratos enquanto se afogava em culpa. Aquela confissão vulnerável sacudiu Daniela. Deixou a pasta sobre o piano e sentou-se no banquinho, convidando-o silenciosamente a acompanhá-la. Eduardo aceitou, ocupando o espaço junto a ela. Seus ombros quase se tocavam naquele banco projetado para uma só pessoa. Culpa pelo quê? Perguntou ela suavemente. O silêncio estendeu-se por vários segundos, como se reunisse coragem para pronunciar palavras longamente contidas. Por causar o acidente. Exalou finalmente com voz embargada. Discutia com Helena enquanto dirigia. Uma bobagem. Algo trivial sobre cancelar férias por uma reunião de negócios. Ela segurava meu braço, pedindo que eu olhasse para ela por um segundo. E olhei. Seus olhos umedeceram-se ao recordar. Um segundo de distração. O caminhão apareceu de repente naquela curva. Girei o volante instintivamente. Nosso carro saiu da estrada. 10 metros de queda. Daniela conteve a respiração, imaginando o horror. Helena morreu instantaneamente. Belinha sobreviveu, mas perdeu a mobilidade e a voz. Eu saí praticamente ileso. A amargura impregnava cada palavra. Que tipo de justiça perversa é essa? Daniela tomou sua mão entre as suas. Um gesto simples, humano, mas carregado de compreensão. A vida raramente distribui a dor equitativamente, murmurou. Por isso importa tanto o que fazemos com ela depois. Me enterrei no trabalho, confessou Eduardo. Construí hospitais, doei milhões para pesquisa médica, contratei especialistas de 3 continentes para Belinha, mas nunca estive realmente presente, porque cada vez que olhava em seus olhos, via minha culpa refletida. E você perdeu o mais importante, concluiu Daniela. A possibilidade de curarem-se juntos. Eduardo assentiu, com lágrimas silenciosas deslizando por seu rosto. Sua filha não precisa de um CEO, disse ela com suavidade. Precisa de seu pai. O imperfeito, vulnerável, que tenta trançar seu cabelo e canta desafinado. Uma risada trêmula escapou da garganta de Eduardo, misturada com um soluço contido. Sem pensar, apoiou sua testa contra a de Daniela, fechando os olhos. Me ajude, sussurrou. Me ajude a recuperá-la. A recuperar-me. Você já está fazendo isso, respondeu ela. Cada passo torpe, cada nota desafinada, aproxima você mais da margem. Na intimidade daquele palco vazio, protegidos por sombras amáveis e o aroma persistente de madeira antiga, seus lábios finalmente se encontraram. Um beijo suave, tentativo, como prelúdio de melodia recém-descoberta. Ao separarem-se, algo havia mudado. Uma conexão tecida com fios invisíveis, mas inquebráveis. Não era paixão desenfreada, mas reconhecimento profundo entre almas afins. O que faremos agora? Perguntou Eduardo, acariciando sua bochecha com reverência.
Avançar, respondeu ela simplesmente. Passo a passo, nota a nota. Suas mãos se encontraram sobre as teclas do piano. Juntos, improvisaram uma melodia simples, imperfeita, mas autêntica. Sem palavras, compondo o primeiro capítulo de algo novo. 3 semanas depois, a rotina no Luz das Estrelas havia encontrado novo ritmo. Eduardo visitava diariamente, participando ativamente das terapias de Belinha. A ação contra os veículos intrusivos avançava com determinação inquebrantável. Durante uma tarde ensolarada, enquanto Daniela supervisionava a sessão em grupo nos jardins, Lourdes apareceu correndo, com a expressão de quem porta notícias extraordinárias. "Você tem que vir!" exclamou sem fôlego. "Belinha, ela está..." Sem esperar explicações, Daniela seguiu-a até a sala de fisioterapia. Ali, uma cena milagrosa desenrolava-se diante de seus olhos. Belinha, apoiada em um andador ultraleve recém-projetado, dava passos trêmulos, mas decididos. Eduardo a acompanhava, segurando levemente sua cintura, com expressão de assombro reverente. "Olha, Dani", exclamou a menina ao vê-la. "Estou andando." "Incrível", sussurrou Daniela, com lágrimas formando-se em seus olhos. "O Dr. Ramírez diz que as lesões foram menos graves do que pensaram inicialmente", explicou Eduardo, sem desviar o olhar de sua filha. "Com terapia intensiva e este andador especial, ela poderá recuperar mobilidade parcial." Daniela aproximou-se lentamente, ajoelhando-se diante de Belinha. "Você é a menina mais corajosa que conheço", disse com emoção genuína. A pequena deu mais 2 passos em sua direção, com esforço visível, mas determinação férrea. "Papai diz que sou forte como mamãe", respondeu com voz clara, "e criativa como você." Eduardo e Daniela trocaram olhares cúmplices sobre a cabeça da menina. Um universo de palavras não pronunciadas flutuava entre eles. Quando Belinha completou a volta ao redor da sala, exausta, mas radiante, deixou-se cair suavemente em sua cadeira. Olhou para os 2 adultos, com expressão surpreendentemente sábia para seus anos, e então, pela primeira vez desde o acidente, sorriu. Um sorriso pleno, luminoso, que transformou seu rosto como o amanhecer após noite interminável. A metamorfose do internato. Luz das Estrelas ocorreu sutil, mas inegavelmente, durante os meses seguintes. Como riacho que, gota a gota, transforma a paisagem que atravessa. O que antes era santuário hermético converteu-se em comunidade vibrante. As portas, outrora vigiadas com zelo, agora se abriam regularmente para concertos inclusivos, onde os pequenos artistas compartilhavam sua música com visitantes de outros centros educativos. Eduardo havia abandonado seu papel de benfeitor fantasma para converter-se em presença constante. Não como salvador onipotente, mas como pai que aprende, tropeça e se levanta. "Nunca imaginei que organizar um lanche para 20 crianças fosse mais complexo que uma fusão corporativa", comentou uma tarde enquanto distribuía caixas de suco com absoluta concentração. Daniela sorriu, observando-o manobrar entre as cadeiras de rodas com destreza recém-adquirida. "O retorno do investimento é incomparavelmente melhor", respondeu apontando para as risadas que inundavam o pátio. Entre todas as mudanças, nenhuma tão surpreendente como a evolução de Belinha. Seu corpo, antes prisioneiro imóvel, conquistava centímetros diários com um andador ultraleve. Sua voz resgatada do silêncio florescia em timbre claro que já não temia expressar desejos, perguntas, até mesmo ocasionais birras próprias de sua idade. O progresso tinha rosto de menina que reaprendia a viver. "Papai diz que logo poderei ir para casa nos fins de semana", anunciou uma manhã enquanto Daniela ajustava seu novo violino adaptado. "Para nossa casa de verdade, não para o apartamento da cidade." "A casa junto ao lago?" perguntou Daniela, lembrando as descrições que Eduardo havia compartilhado sobre a residência familiar abandonada após o acidente. "Sim." Os olhos de Belinha brilharam. "Ele diz que podemos plantar flores no jardim e ter um piano como o daqui." A menção implícita de um futuro compartilhado ficou flutuando entre as notas de seu ensaio. A relação entre Daniela e Eduardo avançava com cautela deliberada. Sem pressa, sem rótulos prematuros,
construindo alicerces sólidos sobre territórios antes devastados pela dor. Compartilhavam almoços no jardim, conversas noturnas quando Belinha dormia e ocasionais escapadas a concertos na cidade. Cada encontro tecia novo fio na tapeçaria de entendimento mútuo que transcendia a atração inicial. Aprendiam a conhecer-se no cotidiano, ele descobrindo que ela colecionava discos de vinil antigos e detestava frutos do mar. Ela percebendo que sob a imagem pública do magnata implacável habitava um homem que gostava de cozinhar massa do zero e lia poesia latino-americana antes de dormir. Naquela quinta-feira de setembro, enquanto supervisionavam juntos o ensaio para o festival semestral, a diretora Vidal apareceu com expressão preocupada. "Senhor Torres, tenho uma ligação urgente em meu escritório", anunciou. "Seu advogado insiste em falar pessoalmente." Eduardo franziu a testa. "Mencionou o assunto?" "Algo sobre uma entrevista na televisão", respondeu a diretora. "Com a senhorita Del Valle." O rosto de Eduardo ensombreceu-se momentaneamente. "Continue sem mim", disse a Daniela tocando brevemente sua mão. "Não demorarei." Quando voltou 20 minutos depois, uma calma peculiar havia substituído a preocupação inicial. "Más notícias?", perguntou Daniela, enquanto afinava um pandeiro. "Vanessa concedeu uma entrevista exclusiva", explicou ele sentando-se ao seu lado. "Falou sobre nosso relacionamento, o internato e você." Daniela deixou o instrumento sobre seu colo. "Eu? Por que mencionaria uma simples professora de música?" O sorriso irônico de Eduardo revelou que a ingenuidade não era opção viável. "Segundo sua versão, você é uma caça-fortunas calculista que se infiltrou no internato após investigar meu passado." Sua voz mantinha surpreendente serenidade. "Insinua que descobriu a canção de ninar de Helena e a utilizou para me manipular emocionalmente." "Fascinante", murmurou Daniela. "Ela mencionou também meus poderes telepáticos e meu laboratório secreto?" A piada inesperada provocou uma gargalhada em Eduardo, que aliviou a tensão. "Meu advogado sugere processá-la por difamação", continuou, recuperando a seriedade. "Mas, sinceramente, estou cansado de batalhas judiciais. O que propõe, então?" "Uma resposta mais musical." A oportunidade perfeita chegou uma semana depois. O internato havia organizado uma apresentação especial para celebrar seu 30º aniversário. Patrocinadores, autoridades educacionais e veículos especializados assistiriam ao evento. Vanessa Del Valle, com descaramento admirável, confirmou sua presença como defensora da transparência institucional. O auditório resplandecia naquela noite com decoração sóbria, mas elegante. As crianças, vestidas com uniformes azuis desenhados especialmente para a ocasião, aguardavam nervosas nos bastidores. Daniela, com vestido verde esmeralda que realçava os tons quentes de sua pele, percorria as filas, dando últimas instruções. "Lembrem-se, não importa se alguma nota sair diferente do ensaiado", explicava com carinho. "A música verdadeira nasce do coração, não da perfeição." De sua posição privilegiada, podia observar a chegada dos convidados. Vanessa fez sua entrada calculada quando a maioria dos presentes já estava acomodada. Seu traje vermelho sangue e joias ostentosas contrastavam com a sobriedade do ambiente. Eduardo, sentado na primeira fila junto a Belinha, nem sequer virou quando ela passou ao seu lado. A diretora Vidal deu as boas-vindas oficiais com um breve discurso sobre a filosofia inclusiva do internato. Depois cedeu o palco aos verdadeiros protagonistas. Durante 40 minutos, os pequenos artistas demonstraram seu talento em apresentações que arrancavam aplausos espontâneos. Cada interpretação refletia adaptações personalizadas segundo as capacidades diversas, desde percussão para crianças com mobilidade reduzida até sistemas visuais de notação para aquelas com desafios auditivos. Finalmente, chegou o momento culminante. Daniela avançou para o centro do palco. "Para concluir esta celebração temos uma surpresa especial", anunciou. "Uma estreia mundial criada especificamente para esta ocasião." Os acordes iniciais de uma composição original começaram a fluir sob seus dedos. Não era a canção de ninar familiar,
mas uma peça nova que, entretanto, entrelaçava sutilmente motivos daquela melodia em estrutura mais complexa e luminosa. Enquanto tocava, as cortinas do fundo se abriram, revelando as crianças dispostas em formação semicircular. Entre elas, surpreendentemente, estava Eduardo. Ao chegar o primeiro refrão, as vozes infantis elevaram-se em harmonia perfeitamente ensaiada. E Belinha, com o microfone adaptado a seu andador, cantou um verso completo com voz clara como cristal recém-polido. O público contemplava atônito aquele milagre cênico. Até mesmo Vanessa, de seu assento, não podia ocultar genuíno assombro. Para a ponte musical, Eduardo adiantou-se junto à sua filha. Sem pretensões de virtuosismo, mas com emoção autêntica que compensava qualquer imperfeição técnica, ambos cantaram em dueto. Não é o caminho que escolhemos, mas quem caminha ao nosso lado. Não é a tempestade que nos quebra, mas como aprendemos a dançar sob a chuva. A metáfora, transparente para quem conhecia sua história, provocou lágrimas disfarçadas entre os presentes. Ao concluir a apresentação, a ovação foi instantânea e atronadora. As crianças cumprimentavam com legítimo orgulho, enquanto fotógrafos autorizados capturavam o momento para publicações especializadas em educação inclusiva. Daniela, Eduardo e Belinha permaneceram unidos no centro, três figuras que haviam transformado mutuamente seus destinos através de notas musicais. Vanessa abandonou discretamente seu assento antes que concluíssem os aplausos. Sua saída prematura passou despercebida entre a celebração geral. Dias depois, enquanto percorriam a trilha que beirava o lago junto à casa familiar recém-reaberta, Daniela e Eduardo contemplavam Belinha alimentando patos do pier. Meu advogado diz que a entrevista de Vanessa foi retirada de todas as plataformas, comentou ele. Aparentemente, nossa apresentação gerou mais impacto que suas acusações. A verdade costuma ter essa vantagem, respondeu Daniela. Não precisa se esforçar tanto para brilhar. Um silêncio confortável instalou-se entre eles, enquanto observavam a menina interagir com as aves. Sua risada cristalina flutuava sobre a água como música natural. Recebi uma oferta para ampliar o programa de musicoterapia, mencionou Daniela casualmente. Querem replicá-lo em outros 5 centros da região. Eduardo olhou-a com uma mistura de orgulho e algo parecido com temor. Vai aceitar? Com condições, respondeu ela. Supervisionarei o projeto, mas o Luz das Estrelas continuará sendo minha base principal. O alívio em seu rosto foi evidente. Precisamos de você aqui, disse simplesmente. Eu sei, sorriu ela. E eu preciso de vocês. O sol começava a descer em direção às montanhas, quando Belinha voltou correndo para eles, com a agilidade crescente que cada dia surpreendia seus terapeutas. Vamos cantar a canção nova, pediu tomando suas mãos. Aqui para que os patos aprendam. Os três formaram um pequeno círculo junto ao lago. Suas vozes entrelaçaram-se naquela melodia que havia surgido de fragmentos quebrados, como um mosaico que transforma as feridas em arte. Enquanto cantavam, Daniela observou os rostos de pai e filha iluminados pela luz dourada do entardecer. Ambos haviam percorrido caminhos escuros para chegar a este momento de plenitude compartilhada. Ao terminar a canção, dirigiu seu olhar para o público invisível além do lago, para todos aqueles presos em suas próprias penumbras, e formulou em silêncio a pergunta que encerrava sua composição. E você? O que está fazendo com a culpa que ainda não te deixa viver? E assim termina nossa apaixonante história. Querido espectador, de onde você nos acompanha hoje? Estava lendo com um café enquanto a chuva batia em sua janela, ou talvez roubando minutos no escritório fingindo trabalhar em uma importante apresentação? Como a canção que salvou Daniela e Eduardo, às vezes as melhores histórias chegam quando menos esperamos. Ficou com alguma culpa que não te deixa viver? Ou já encontrou sua própria melodia curadora? Conte-nos sua experiência nos comentários e compartilhe esta história com alguém que precise lembrar que, como Belinha, todos temos uma voz esperando ser descoberta.